Vera, boa noite. Vera tá entrou. Estamos aguardando um pouquinho, o pessoal entrando. Hoje vamos falar, não é mesmo, sobre os processos emocionais, estruturais do divórcio, como lidar com esses movimentos, né, que ocorrem dentro desse movimento divórcio, desse casal, dessa dupla que chegou ao término de um contrato. Então vamos levantar aqui algumas situações que vão ocorrendo dentro desse processo, ou durante esse processo, ou depois, né, o pós-divórcio. Então, vamos ver aí o pessoal que vai entrar, guardando um pouquinho, dando um tempinho. Qualquer coisa a gente já começa a falar. Alessandra, boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Vamos convidando aí os amigos, mandem mensagem, mandem aí o convite, para que a gente possa, boa noite, querida, para que a gente possa fazer esse debate hoje, né, tão rico, porque sempre, né, se você não passou, às vezes uma amiga passa, Graziele, uma amiga passa, né? Alguém do seu lado está passando, e é sempre bom a gente ter essas informações, né? Mesmo que você não esteja passando, mas outra pessoa pode estar passando dentro da sua família. É sempre bom ter algumas informações a mais para poder dar um suporte, para poder entender as dinâmicas, para que a gente possa não julgar tanto, né, nem um lado nem outro. Então, dentro desse movimento do divórcio, né, muitas vezes as pessoas se pegam em quem é a culpa. Então, às vezes, resolvem culpar alguém, julgar alguém. E é importante que a gente possa olhar com essa consciência sistêmica, com essa consciência familiar, olhar para esse processo que ocorre dentro de um sistema familiar e que muitas vezes leva, né, as pessoas a um sofrimento, essa separação, como lidar com todas essas nuances que ocorrem junto, né, a uma separação, a essa desistência desse casal. Quantas vezes, né, quantos movimentos eles tentaram para manter, para levar adiante. Boa noite, Júlio. Boa noite. Boa noite, Marlene. Então vamos olhar, né, esses movimentos que muitas vezes são movimentos ocultos que nós não temos noção. Daiana, boa noite. Não temos noção dos movimentos que ocorrem dentro do divórcio, pós-divórcio, né? Antes do divórcio, porque não temos muitas vezes esse olhar sistêmico para olhar para o término da relação. E muitas vezes a família acaba julgando um dos cônjuges, né? Acaba criticando, ou mesmo um sai com a culpa muito grande, ou diante dos filhos,
né? Muitas vezes os filhos acham que um foi culpado pela separação. Sim, porque às vezes ele apresenta algum comportamento, pode ser uma traição, pode ser uma agressão, podem ser situações, né, que ele fez inadequada e que apareceu mais, gritou mais dentro da relação. Mas é muito importante que as pessoas que passam, né, ou passaram, ou estão passando pelo divórcio, é muito importante, ou pensam em se divorciar, é muito importante, é importantíssimo que você tenha essa consciência sistêmica, que você entenda, né, que o divórcio é algo que, quando ele chega, né, significa que o índice de diferença entre esse casal é muito grande. Só que, apesar das diferenças, nós temos muita dificuldade de entender que essas diferenças acontecem, que o nível de diferença é muito alto e as pessoas precisam simplesmente, né? Simplesmente, que eu digo nada simples, desistir do casamento. Só que não fazem isso, né? Na maioria das vezes, essa desistência acontece, mas se mantém no casamento. Daí, o que acontece? Precisa ocorrer um sintoma. O que é o sintoma? Né? O sintoma é muitas vezes uma traição, uma agressão, uma situação que vem e que grita mais alto. Só que esse grito já estava dentro do sistema, já estava ocorrendo um índice de diferenças, né? Mas muitas vezes nós encaramos essas diferenças como algo, como defeito do outro. E eu estava aqui pensando, né? Uma vez um mestre falou para mim sobre uma história de dois burrinhos, né? Um casal de burrinhos, né? Asnos, enfim, vamos falar no popular burrinhos, e que eles se casaram e que ambos trouxeram para o casamento uma moita de capim, da qual estavam acostumados. Essa moita de capim, né? Essa moita era muito suculenta, era mais verdinha, ela achava que era mais suculenta, mais verdinha, era uma moita muito melhor de capim. E o outro burrinho simplesmente achava que a moita dele era muito melhor, era muito cheia de verdes, né? De pontas maravilhosas, e eles ficavam então dizendo: não, você tem que largar a sua moita e vir comer na minha moita de capim. E o outro dizia: não, você tem que largar a sua moita e vir comer na minha moita de capim. E essa questão dentro da relação, ela é muito comum, né? Vamos levar agora para a relação de casal. Eu falei dos burrinhos, onde os burrinhos acabaram desistindo de ficar juntos porque eles não queriam simplesmente cada um comer, né? Largar sua moita e comer na moita do outro, porque a proposta era essa. E daí vem muitas vezes um divórcio. Por quê? Porque é a proposta que às vezes está dentro, muitas vezes estão dentro da relação, né? Larga a sua moita e vem comer na minha. Quando na verdade o casamento eu levo um pouco da minha moita de capim, você traz um pouco da sua moita de capim, nós vamos misturar um pouquinho, vamos fazer uma nova moita. Só que, né, na maioria das vezes, prefere-se ficar discutindo qual é a moita melhor. Bom, isso é um conto, né? E o final é exatamente essas questões que acaba sendo o divórcio. Por quê? Porque fica-se ali, né, dentro de um contexto onde quem é o certo. Quando nós, terapeutas sistêmicos, né, terapeuta de casal, que eu sou há mais de 2 décadas, né, eu observo que o casal, quando vem com o processo do divórcio, você vê que, na verdade, ambos, muitas vezes, eles estavam dentro da sua cultura certos. Só que acreditavam que a cultura era única, que era a única certa. E isso, né,
prejudicava bastante o casal. Por quê? Porque o outro não pode sumir, o outro não pode desaparecer para que esse casamento permaneça. Muitas vezes ele começa então a desaparecer. E o que é o divórcio? O divórcio é exatamente isso. Muitas vezes um ou ambos desapareceram. E a necessidade da separação é a necessidade de cada um tem de se resgatar. Porque eles foram abrindo mão para manter o casamento e não mantiveram a metade da moita de capim. Ficaram abrindo mão de toda a moita para o casamento dar certo. E aí o que acontece? Acontece que vai exatamente haver a crise. A crise de quê? A separação. Eles precisam se separar para se resgatar, para resgatar sua origem, para resgatar os seus valores. Muitos casais hoje fazem isso, né, antes do divórcio. Muitos casais buscam a terapia, a orientação familiar, a orientação de casal, o diálogo, as constelações familiares para remover o que está com densidade, levando eles a essa desordem. Porque as lealdades do casal, né, levam muito ao divórcio. Muitas vezes não é a falta de amor e nem a falta de admiração. Muitas vezes tem a ver com essa lealdade, eu não poder abrir mão do que eu trago da minha família. E eu bato firme isso. E daí entra então a questão do divórcio. Bom, mas hoje nós falamos semana passada muito do processo, né? Do como você pode evitar essas desordens para o casal. E hoje nós vamos falar exatamente, um pouco mais assim, sobre a questão do divórcio. O que acontece depois do divórcio? Uma coisa que poucas pessoas sabem, né? E se bobear, muitos terapeutas não sabem desse movimento. Isso foi uma experiência que eu tomei, né? Se é que eu posso dizer isso. Uma experiência que eu tomei ao longo dessa estrada de casais que eu fui atendendo. E dentro desse contexto sistêmico, você entender que mesmo depois de separado, mesmo depois do casal separado, o casal tem uma troca de energia. Essa troca de energia, muitas vezes é algo muito forte, não energia de amor, de que um ama o outro, pode ter acabado, mas a troca o movimento sistêmico ainda continua. Então vamos pensar que uma separação, né? Vou trazer um caso para vocês. Um filho que ficava agredindo o pai o tempo todo pós-separação. Ele culpava o pai, ele agredia o pai, ele desrespeitava o pai. E a mãe não entendia por que ele fazia isso com o pai. Ela falava, mas eu não coloco ele contra o pai. E ele ficava, e o pai ficava triste, o pai ficava sem força, né? E tentava mudar isso e não conseguia. E aí nós fomos descobrir que nessa dinâmica do divórcio, a mãe acendeu muitas dores de abandono dela, muitas dores de ter sido negligenciada, muitas dores que não tinha somente a ver com o divórcio. Vocês têm que entender que o divórcio, ele acende muitas dores na alma da gente. Por quê? Porque de alguma forma um vai dizer para você, eu não te quero mais. E muitas vezes vai bater na dor da separação, vai bater na dor do abandono, vai bater na dor, né, das interpretações que você fez de ter sido negligenciada ou não amada pelos seus pais, ou não querida pelos seus pais, ou pelos seus irmãos, ou enfim, pelo seu sistema familiar. Então isso pode sim acontecer, não é mesmo? De trazer essa energia, o divórcio, acender uma depressão, e então o filho que fica brigando com o pai, ele vai lá e rouba a energia do pai para entregar para a mãe. É uma forma dele fazer uma passagem de energia. Isso, poucos terapeutas observam isso, né? O filho que toma a energia dos pais, do pai, que se divorciou, né, de um dos pais, para entregar para o outro. Isso é muito comum.
E essa criança ou esse jovem fica preso, sem poder sair desse lugar. E você imagina, e ele acaba repetindo, está sendo tratado de forma negligente. Por quê? Porque os pais imaturos não estão percebendo que esse filho está numa posição de salvador. Então, o filho pós-divórcio que fica agredindo seus pais, ele está roubando energia de um dos pais para entregar para o outro. Porque talvez o outro não aguente, pelo divórcio, ter acendido tantas dores. Eu lembro quando eu me divorciei, né, do pai das minhas filhas, o que aconteceu é que eu adoeci muito, né? Eu adoeci e nós tínhamos chegado ao acordo que o casamento havia acabado. Então eu não entendia por que eu estava adoecendo daquele jeito, se havia um acordo. E na verdade foi porque acendeu, né, o luto de um pai que havia morrido, que eu não havia tido muito, tinha contato, mas não tinha tido um vínculo muito perto, eu tinha tido um vínculo interrompido com ele. Então, logicamente, hoje já isso tudo ressignificado, então acabou que houve sim a filha que ficou ali, né, buscando me salvar dentro desse processo, e uma outra ficava tentando salvar o pai também. Com isso, as energias delas ficavam escassas, porque elas não iam para o movimento delas. Ainda bem que eu, como uma terapeuta sistêmica, fui observando tudo isso e nós fomos, através do movimento, da constelação familiar, fomos levando, né, a solução, trazendo a solução para o nosso sistema, ressignificando todo esse processo de dores dentro do nosso sistema familiar. Então, muitas vezes, é importante isso. Não é porque um foi para uma casa, o outro foi para uma outra casa, que lá assinaram o divórcio, né? Que tudo acabou. Não tudo acabou. Geralmente, um dos filhos pode começar um processo de adoecimento, mas não foi porque muitos pais acham assim, não é porque houve o divórcio, ele não aceita os pais separados. Não, porque todo divórcio que os pais estão maduros, estão bem centrados e bem organizados, os filhos não se debatem com isso. Eles aceitam muito bem essa situação, né? Principalmente os filhos dessa geração agora, que isso é até comum nas escolas, dentro do processo incomum hoje, né? Muitas vezes até são pais que estão casados, porque a maioria dos alunos tem pais separados. Isso é muito comum hoje dentro do processo. Então os filhos aceitam, mas por que os filhos ficam mal? Por que os filhos adoecem? Por que os filhos começam a fazer sintoma, né? Muitas vezes até droga, bebida, por causa exatamente dessa situação. Ele precisa roubar energia e levar para a mãe, ou levar para o pai, para que esses não venham, né, ou a morrer, ou a falecer. Então, recentemente, nós tivemos um caso de um filho que estava tomando, né, fazendo esse movimento de levar energia para a mãe, porque a mãe estava muito emaranhada com a perda cedo de uma irmã e de um irmão. Então ela estava muito no caminho da morte, porque a nossa consciência, ela não entende, ela só quer ficar perto das pessoas. Ela não fala assim, eu quero morrer. Não, ela fala, eu quero estar perto dos meus irmãos, eu quero a minha mãe. Você fala, você quer sua mãe, mas sua mãe faleceu. Ou quero meu pai, mas seu pai faleceu. A sua consciência vai tomando isso e vai levando você no caminho como se você fosse para o encontro da morte. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós queremos aquela pessoa que já fez uma passagem, que já está em outro plano, exatamente porque nossa consciência não entende que é a morte. Ela entende que você quer ir para perto. Então isso é bom, isso aí também é um outro movimento que a gente pode falar numa outra live. Pessoal, não esqueça de fazer perguntas também. É muito importante para mim que vocês possam fazer as perguntas e eu vá, né, me guiando também um pouco pelas perguntas de vocês. Mas então, falando dessa energia que o casal acaba carregando mesmo com a separação,
mesmo com divórcio, né? Ambos, e muitas vezes quando um cônjuge separa do outro, e ele tá muito mal, mesmo que não tenha esse filho salvador, né? Todos os sintomas do outro cônjuge. Por exemplo, homens são pessoas muito, como se diz, muito, não elaboram, né? Os homens são muito racionais. Então, o fato dos homens serem muito racionais, não que não tenha mulheres racionais, né? Mas a maioria dos homens tem essa função, traz isso no seu campo mórfico, ser racional e menos emocional. Não que não tenham homens emocionais, né? Homens que se emocionam. Mas vamos falar de homens racionais, né? Então, dentro desse quadro de homens racionais, eles não entram em contato com o luto do divórcio. Não importa se ele tá com uma outra pessoa, se ele casou de novo, se ele traiu, se ele furou, mas ele tem um luto, tem uma perda. Todo divórcio precisa o processo do luto, mesmo aquele que saiu dizendo que saiu por uma coisa boa, porque conquistou alguém, porque se apaixonou por alguém. Ainda assim, ele teria que olhar para o luto. E ele, na maioria das vezes, não olha para o luto. E esse luto fica instalado no sistema. Essa dor dessa família que precisou se separar. Porque quem passou pelo divórcio sabe bem o que é a dor, né? De uma família. Por quê? Porque nós ouvimos, está gravado no nosso campo mórfico, que casamento é para sempre. Que casamento é eterno. Quando você casa, você não casa por uns dias, você não casa por um ano, você casou eterno, né? Até que a morte nos separe. Então isso é muito forte dentro do sistema familiar. Então quando você é tomado por um divórcio, todo esse campo que te levou ao casamento, né? Ele também vai questionar isso. Então, o que vai precisar? Você vai precisar olhar para esse luto. O que é o luto? É a gente olhar a nossa culpa. É olhar, né? Você acaba tendo culpa porque você se sente culpado. Aquele que se sente culpado está tomando toda a culpa, mas na verdade ambos se sentem culpados. Eles se sentem culpados, né? O casal se sente culpado porque eles falharam na condução daquele casamento. Eles falharam. E não era isso que eles queriam. Eles tinham um projeto de viver juntos. E eles não conseguiram, então eles fracassaram. Então isso para eles, isso para o casal, né? Ou para você, para quem esteja aqui, né, que tenha se separado, sabe disso, é muito difícil entrar em contato, porque é uma morte de algo que você programou, projetou, é um projeto, né, que se dilui. Então é muito importante você olhar para isso, porque na verdade a família se separa. Vão existir, então, para se tem filhos, né? Vão existir duas outras famílias. Aquilo que era uma família passa a ser duas. E se entrar outros cônjuges segundos, né? Logicamente, mais ainda, muda mais ainda. Eu lembro de uma história que era, né? 2 casas e uma mochila. Era um livrinho de história que eu entregava para os pais que estavam... ainda entrega, né? Ainda falo para comprar. Hoje eu não tenho mais no consultório, mas eu entregava dizendo: olha, leia para o seu filho pequeno, que era uma casa, uma mochila, 2 casas. Então é muito importante que a gente entenda esse processo do luto, né? Muitas vezes os pais não querem falar do sofrimento, muitas vezes vem a raiva culpando um ao outro quando não tem culpados, porque ambos tentaram dar o seu melhor. E se o seu melhor é ainda algo dentro de um contexto inadequado, ainda assim foi o que a pessoa tinha para dar. E o que acontece é que
nessa tentativa que houve, né, da continuidade do casamento, ambos abriram muito mão de si. Não foi só um. Ah, mas eu fiquei em casa trabalhando e ele foi trabalhar. Pois ele não conseguiu ficar em casa. Ele abriu mão do convívio com os filhos, às vezes. Ele abriu mão da intimidade, muitas vezes, com os filhos. Muitas vezes o trabalho faz com que o homem fique solitário. Ele fica solitário. A mulher, muitas vezes, fica ali em volta com os filhos. Tem uma relação mais afetiva, mais próxima. O homem, muitas vezes, ele fica solitário. Ou vice-versa, né? Porque hoje nós temos mulheres também trabalhando e os homens mais em casa. Então, pense bem dentro desse contexto do divórcio, né? Que o mais importante desse contexto do divórcio é você entender que não existe culpados. Existem dinâmicas familiares, existem lealdades familiares que você vai trazendo, que você vai carregando. E isso vai gerando conflitos no casal. Mas como terapeuta sistêmica familiar, né? Eu mostro para você e mostro sempre para o casal que a responsabilidade é compartilhada e dividida. Eu sempre brinco que nem 49 nem 51. Eu sou a terapeuta que dou 50-50. Ah, mas ele traiu, mas ela traiu, mas ela fez isso, mas ele... E aí eu busco dentro do sistema o equilíbrio dela ver, ou dele ver, né? Ambos estarem olhando para essa relação que contribuíram para o fracasso. Por mais que por um bom tempo possa ter sido um sucesso. Gerar filhos foi um sucesso. Então, o que é importante também você fazer diante desse divórcio, né? Que você, quando a gente faz uma constelação do divórcio, para que essas energias se equilibrem, para que um não fique com mágoa do outro, né? É muito bonito, é muito lindo ver a alma desse casal, né? Se apaziguando, ver a alma desse casal pedindo gratidão um pelo outro. E aí você vê que às vezes uma palavra, né? Gratidão. Como muda o campo da constelação familiar. Então é importante que você possa olhar para aquela pessoa, porque muitas vezes, dentro do meu casamento, o conflito foi muito grande, o conflito foi muito difícil. Mas eu conseguia usar o conflito para um processo evolutivo meu. Então eu sou muito grata a todo o conflito que ocorreu nos meus processos de relacionamento. Porque cada processo é importante que você entenda o quanto isso quer te levar para o teu mais, quanto isso quer te levar para um processo de crescimento. É lógico que tem relações que são tão densas, tão densas, tão densas, que não que aquela relação é o grande prejuízo, mas o que ela acendeu dentro de você. O que ela acendeu, toda a tua fragilidade, toda a tua vulnerabilidade. O fato dela acender tua vulnerabilidade faz com que você fique muito chateado com o outro cônjuge, dizendo que foi ele o culpado. Mas não, foi a tua história, foi o que você trouxe, foi o que você carregou do teu sistema, o que você traz no teu sistema. Já te respondo, Graziele. Então, é muito importante diante do divórcio, no processo, depois do divórcio, esse espírito de gratidão. Mesmo que o outro tenha ficado muito grande e você tenha ficado muito pequena, né? Eu sempre digo, só existe um muito grande se existe alguém disponível a ficar muito pequena. Ninguém fica muito grande se o outro não está disponível a ficar muito pequeno. Eu não estou dizendo aqui que você pode fazer uma coisa ou outra. Não, eu estou dizendo aqui que são emaranhamentos que você está trazendo. Então, no divórcio, é muito importante que você entenda os teus 50% que você contribuiu para esse processo.
Bom, temos algumas perguntas aqui, vamos ver aqui, eu já continuo, vamos lá. Nath está aqui comigo para falar das perguntas, ela está dando boa noite para vocês. Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, a Gisele falou o seguinte, é mais um comentário, né? Mas sempre boa noite, nós... Boa noite, Gisele. Mas sempre um de nós tem muitas resistências em mudar, sem perceber. Abrimos mão de nossa individualidade, sempre para garantir momentos aos meus filhos. Eu acabava aceitando, aí fui me afastando. Depois dos meus filhos maiores, começaram a me cobrar. Mãe, não faça isso por nós, a gente não quer ir. Assim, eles foram abrindo meus olhos. Hoje, com um pouco conhecimento em constelação familiar, eu vejo o que trazemos de nossa família. E precisamos rever e organizar sempre. Isso. Quem não se disponibilizar contribui para o fim. Isso mesmo. É importante, exatamente. Importante, né, que se mantenha. Eu sempre falo, filho não é tudo. Quando você acaba, né, olhando para o filho dentro do relacionamento muito mais do que para o seu cônjuge, lembrem-se, cônjuge vem primeiro. O cônjuge vem primeiro e depois os filhos, mas nossa cultura, dependendo da idade, né, que você tem, ou que você viveu, ou o lugar que você viveu, ou a cultura que você teve, os filhos ganham lugar de pedestal. E o cônjuge fica à margem. E daí o que acontece? Essa pessoa se sente tão solitária, tão não amada, tão não pertencente, que ele acaba indo buscar outro relacionamento muitas vezes fora. Porque às vezes ele só chega em casa e a mãe fala, não conta nada pro teu pai, não fala nada pro teu pai, não diz nada pro teu pai, esconde isso, esconde aquilo. E essa pessoa vai ficando à margem da relação. E aí depois ele é culpado porque ele foi buscar um outro relacionamento para se sentir amado. Então, muitas vezes, nós temos que estar atento aos movimentos. Eu sempre mostro para os casais que é 50% de responsabilidade. O término é 50%. Não adianta você, né? Muitas vezes eles ficam chateados, bate o pé e quer provar que não é. E aí eu vou delicadamente mostro, apesar de ter tanta dor, é importante que ambos vejam a responsabilidade de 50 por 50. Não se cada 100%, né? Então é muito importante isso. Porque senão, o que você vai tomar dessa relação que foi uma experiência que você passou, que foi um aprendizado, que te deu tantas coisas boas, que te levou a uma maturidade, ou te levou a um processo. Hoje tem mulheres separando, seja com que idade, com 40, com 50, com 60, com 70, e ainda assim estão conseguindo construir novos valores, novos movimentos, novas energias para a sua vida. Então isso é muito importante, né? Você aprender, hoje a mulher está sendo convidada a dividir o espaço dela, a não ficar só mãe. Isso não é saudável nem para o filho. Você sabe o que mais enriquece um filho? É uma mãe que também falta, porque ele vai descobrindo a força dele quando ela falta. É muito difícil para um filho, essa mãe que está sempre favorecendo ele, dizendo para ele, você é fraco, você precisa de mim. E na verdade, né, quando essa mãe falta, quando essa mãe trabalha, quando essa mãe deixa ele se virar, quando essa mãe liga e fala, não, você consegue, vai lá, você entra numa van, você consegue ir para mas eu tô aqui com você, essa mãe está presente no coração dela. Mas ela pode estar ausente fisicamente, muitas vezes, temporariamente. Então, quando chega uma pessoa com um discurso, né, falando, eu não trabalhei a vida toda porque eu tive que criar meu filho. Não. Você não foi pela sua lealdade familiar, seus pais, a sua mãe que não trabalhou, ou seja lá a sua história, os seus traumas, não por causa do seu filho. Seu filho não pode carregar esse peso na vida dele. Isso é muito pesado para o filho. Você dizer para ele que não trabalhou por causa dele. Mesmo que sejam filhos, né, autistas, com algumas dificuldades, logicamente, temos que
que olhar, né, a situação às vezes financeira, a questão de família perto, né? Eu morei em cidade distante, tive 2 filhas, nunca deixei de estudar e de trabalhar, né? Mas é lógico que eu entendo que tem questões que são importantes, mas você pode hoje fazer algo em casa, né? Muitas vezes eu começava vendendo alguma coisa, vendendo camisola, vendendo calcinha, e eu gostava de ter o meu dinheiro, e depois fui estudando mais, e isso foi fazendo uma mudança na minha vida. Então você também pode, né? A pessoa que deve começar, ela deve se sentir dentro desse contexto com seu valor. Então, o divórcio, quando acontece que a mulher estava muito, né, submersa, né, dentro do casamento, quando ela some, ela deixa de ser ela e passa a ser casamento, e passa a ser família. Nós não podemos ser família só. Nós temos que ter uma individualidade. Então, a individualidade não é você virar as costas para nada. É você, quando for para o trabalho, levar no coração. Quando você for para um grupo de amigas, levar no coração. Quando você for estudar, levar no coração. E quando estiver perto, estar presente, porque está feliz, porque está presente. Então, isso é importante. Temos alguma pergunta a mais? Não. A Graziele está falando algo aqui, ela já falou? Percebi que meu marido está no papel de pai dos irmãos e marido da mãe. Dei um prazo, procure o constelador se alinha ou não tem nós. Estou aguardando resposta. Isso é muito bom mesmo, você percebeu, né? Isso, dê um tempo para ele, né? Você vai, se você já está no seu lugar, né? É lógico que seu casamento vai gritar, porque a dinâmica oculta do casamento de vocês, nós temos dinâmicas ocultas, né? E a dinâmica clara. A dinâmica clara é o casal. A dinâmica oculta é aquilo que a gente não sabe, é inconsciente. Por que você casou, não casou? Então, se ele está no lugar de pai da mãe dele, né? O marido da mãe dele, ele vem para o casamento não como marido, ele vem como filho, ou como uma mãe para você, ou como um pai para você, logicamente, né? Então, logicamente, tirando a parte sexual, né, pessoal? Então, o que acontece quando começa a fazer um movimento? Por isso eu gosto muito de trabalhar o casal, sabe? Para que um não fique muito de fora, para que um não fique deslocado. Porque é importante trabalhar o casal dentro até das constelações, porque flexibilizar o casal, ambos, eu me preocupo muito com ambos, porque o movimento do terapeuta de família, né, é trazer harmonia para a família, é trazer harmonia para o casal. Então, muitas vezes em terapia, eu sempre falo, casais, por isso é que os homens às vezes ficam com raiva de psicólogos, né? Porque muitas vezes a mulher ou o homem casa com o terapeuta e esquece que esse processo de terapia tradicional vai tirando a intimidade do casal, um do outro. E aí, o que acontece? Porque aí, você fica falando tudo pro seu terapeuta e você não conversa mais com o seu cônjuge. E isso vai distanciando. E aí, realmente, vai ocorrendo uma separação. Então, eu me preocupo muito com isso. Como terapeuta sistêmica e de família, eu me preocupo em trabalhar ambos. Porque senão vai havendo distanciamento. Eu sempre mando, mesmo que só venha a mulher ou só venha o homem, eu estou sempre incluindo o outro cônjuge na terapia. Eu convido a uma dinâmica, eu convido a um passeio, que ele vá buscar um passeio com o seu parceiro, que ele diga o que eu falei para ele. Eu tô sempre mandando uma mensagem, mesmo que ele não queira vir. Porque isso é importante, né? Ambos estarem envolvidos dentro do processo, para que não haja a separação. A minha estatística de separação é bem baixa mesmo, porque eu trabalho muito dentro dessa linha, o casal. Isso é muito importante. Então, quando você fala
da questão de que eu falei para ele, seria também interessante, né? Não sei se você já fez a constelação do casal, porque a constelação do casal você pode diminuir a resistência dele, né? Se o terapeuta tiver uma experiência de casal dentro do campo, ele pode diminuir sim a resistência do seu cônjuge e ele ficar mais flexível a vir para um trabalho sistêmico. Eu não tenho casos de marido que não veio pro trabalho sistêmico, porque eu acolho muito mesmo ele não presente. Isso é muito importante. Você acolher, você olhar para a dor dele, você vê a dor do seu cônjuge, né? Você vê o porquê que ele não quer vir para terapia, ou muitas vezes medo dos segredos. Então, eu já falo logo, né, as questões dos segredos, já mostro que existe todos têm segredos, então que os segredos não vão ser trazidos à tona, porque às vezes as constelações, elas têm isso, elas revelam alguns segredos, né? E isso os homens muitas vezes têm muita dificuldade com isso. As mulheres também, em menor proporção, mas é muito importante. Mas o divórcio, né, é importante você entender, mesmo que tenha traição, é importante você entender que a responsabilidade é de ambos. Vamos lá, a Nath tem aqui uma pergunta. A Dayana, ela perguntou o seguinte: o divórcio também é uma lealdade familiar? Exemplo, na família os avós separam e os filhos também. Daiane, a questão é, muitas vezes não é o divórcio que é uma lealdade, né? Na verdade, é casar com alguém que eu não consigo casar é uma lealdade também. Então, o divórcio é o sintoma. Mas, na verdade, o divórcio, muitas vezes, o divórcio prematuro, né, o divórcio cedo, o divórcio, ou aquele casamento que você nunca se sentiu de fato casada, pode ser uma lealdade. Escolher um cônjuge que nunca tem uma parceria adequada com você, que está sempre num processo de contrariar você contraria o outro te contraria, isso é uma lealdade. Não ter parceria no casamento, isso é uma lealdade também. Então eu não sei te dizer se o fato do divórcio dentro do seu sistema é uma lealdade, o divórcio, ou se a escolha do parceiro já foi uma lealdade. Aquele parceiro que você foi buscar para ser um filho e não um cônjuge. Ou para ser um pai ou uma mãe e não um cônjuge. Então, são tantos movimentos que acontecem na escolha da dupla, né, do casamento, que nós não podemos dizer isso é isso. Mas que realmente tá, né, se chegou um divórcio, é sinal que as diferenças são muito gritantes e que o casal não conseguiu equilibrar essas diferenças. Então, com certeza, tem processos de lealdade, de repetição. Mas não sei te dizer, né, se a lealdade é ao divórcio. Ou, por exemplo, eu posso fazer escolha de homens que não estão dentro da energia masculina, estão dentro da energia feminina. E aí, o que acontece? O meu sistema familiar pode não fazer escolha, não permitir a escolha do masculino. E aí eu vou lá, encontro homens muito, né, identificados com energias femininas. Então aí eu começo a brigar, exigir que esse homem seja mais esteja dentro do papel do masculino. E ele não encaixa. E eu sinto falta do masculino naquela pessoa. Então aí você vai entender, né, que dentro desse processo, a sua lealdade você não pode escolher o masculino, no seu sistema é proibido. Então nós trazemos muitas lealdades, e essas lealdades vão complicando as nossas escolhas. Então quanto mais você toma conhecimento, né, de quais os processos que você vem trazendo, vem carregando, e para isso, né, nós temos o curso de constelação familiar que faz um mapeamento, né, de cada aluno, de cada sistema, e vai entregando esse movimento,
essas respostas e a pessoa vai cada vez mais se entendendo, ou as próprias constelações familiares, né? Ou a orientação sistêmica. Então, todo esse processo, ou mesmo os livros, né? Vão te dando conhecimento de quem você é. Autoconsciência. O tempo inteiro, autoconsciência. Não tá bom? Tentar uma autoconsciência. Expande o que não tá bom, aceita o que não tá bom e toma o aprendizado e traz a consciência, né? Qual é a mensagem daquilo que de alguma forma se desordenou. Porque o que se desordena traz em si uma mensagem. Por mais que a mensagem esteja codificada, né? Ou um livro, ou uma meditação, ou um terapeuta vai te ajudar a decodificar. E aí sim você vai entender que aquela crise, que aquele processo é para te levar para algo melhor na sua vida, ou algo que você tanto busca na sua vida. E muitas vezes o divórcio, ele é uma etapa, né, na sua vida, que se você souber ressignificar essas dores, porque geralmente o divórcio ele traz muitas dores, mas dores da tua história. Ah, mas o meu marido era muito abusivo, a minha esposa era muito isso. Você está só repetindo. Essas pessoas apareceram na sua vida para você ressignificar, para você olhar para as tuas dores, para as dores que você está carregando dos seus pais, dos seus avós. Então, como não ser grato a essa pessoa? Como eu não ser grata ao ex-marido que me mostrou quantas dores eu estava carregando e que eu pude ressignificar, que eu pude transformar, que com certeza eu mudei o destino mutável das minhas filhas. Então, como não ser grata a isso? Eu encho o meu coração de gratidão, porque isso me levou a vários aprendizados. Tinha dor? Tinha dor. Mas dor, né? Nós superamos, ressignificamos, entendemos que foi necessário. Sem a dor, talvez eu não aprendesse, talvez eu não tomasse a consciência, talvez eu não levaria, talvez eu não ajudaria tantos casais que eu ajudo hoje, a tantas pessoas que eu ajudo hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, como não ser grata? Como não ser grata? Hoje eu posso olhar para uma filha que está casada e dizer para ela, não o que minha mãe dizia em relação aos homens, mas totalmente diferente. Eu posso mostrar para ela nos meus olhos o amor que ela pode ter pelo marido dela. Então, isso é muito importante, o ressignificar. Então, o divórcio, ele vem cheio de presente. Ele vem repleto de presente, de transformação para você. Eu sei que é um momento muito difícil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Mas, se você souber fazer todo o processo e ganhar a energia que você vai ganhar, a cura que você vai fazer na sua vida, então isso é muito importante. E aí sim você vai olhar para o ex-cônjuge, né? Não falamos ex, mas o cônjuge anterior. E você vai estar muito mais... Eu sempre falo também da necessidade do luto. Muitas mulheres, né? Eu fico apreensiva com esse movimento. Saem de uma relação e encaixam na outra. E aí querem que o futuro seja exatamente igual ao que foi. Ou que não seja nada. Por quê? Porque não fizeram luto. Não saia de uma relação, né? Não oriente o paciente de vocês, o cliente de vocês. Eu sempre oriento, fique 1 ano sem ninguém. Mergulhe em você, case com você, olhe para você, abrace você, beije você. Aí sim, faça todo o processo de luto. E signifique suas dores. E com certeza você vai encontrar um companheiro
bastante diferente. Vai encontrar um companheiro que vai trazer muitos movimentos parecidos com aqueles que você desejou. Mas se você sair de uma relação e entrar na outra, você vai trocar 6 por meia dúzia na maioria das vezes. Apesar de você achar que é totalmente diferente. Você tem essa fantasia de que é totalmente diferente. Mas se você não ressignificou, pode ser diferente no sentido de, se você estava muito emaranhada, você pode ter trocado, né, a fantasia do papai com a fantasia da mamãe. Aí pode mudar alguma coisa, mas ainda vai ser um processo para você curar as suas dores. Então, todo o processo que nós passamos, difíceis, se você souber aceitar isso e entender que esse processo não pode ser o do vizinho, ele é o seu. E é dele que você precisa tomar. É ele que você precisa olhar. Eu sempre digo, né, para as pessoas que chegam ao consultório, à clínica, elas chegam destroçadas emocionalmente, né, abaladas. E eu sempre falo para elas o seguinte: aguarda que você vai ser grata a tudo isso que está acontecendo na sua vida. Quem já passou por lá sabe disso, né? Que não é mentira minha que eu falo isso. Você vai agradecer estar passando por tudo isso. Você vai agradecer a traição, você vai agradecer os gritos, você vai agradecer. Um dia você vai agradecer no sentido de que isso levou você, não que isso seja bom, a dor que você precisava curar. Se você saiu de uma relação, entrou em outra, parecia igual e não conseguiu fazer o processo da cura, então corra lá e comece a fazer o processo da cura, para que essa relação não caia no mesmo desgaste da outra relação. Ah, obrigada, Alessandra. Entende? Que bom, Alessandra, que você possa ouvir com o coração, me ouvir com o coração. Eu sempre falo para as pessoas, me ouçam com o coração, né? O que entra no coração leva embora, o que não entra deixa no caminho, né? Porque eu trago aqui realmente, né, um pouco desse movimento todo que eu vivi aí durante 20 e tantos anos de clínica, e todos vocês sabem aí, toda a experiência da constelação familiar, não só a constelação familiar, mas a hipnoterapia, todos os processos terapêuticos, a psicanálise, né, que eu me formei, e toda essa bagagem que eu venho trazendo aí, que ainda é pouco, porque a gente está sempre no processo, né, e para me enriquecer, e o meu prazer é isso, né. Meu prazer, meu ganho de energia vital também é poder dividir com todos vocês carinhosamente esse movimento e saber, né, que eu entro na casa das famílias e levo esse olhar que cada um pode ter um para o outro, esse amor, esse olhar amoroso, que é muito importante para que o diálogo se construa dentro desse ambiente. Para que você possa, né? Quem está do seu lado não é seu inimigo, ele está cheio de dor, ele está dividindo dor com você. Então, não abrace essa ideia, né? De que os homens são isso, ou que os homens são aquilo. Não abrace essa ideia. Abrace a ideia que ele tem dores como você. E que a dor é de ambos. Não que você tenha que se submeter à agressão, não que você tenha que se submeter, nada disso. Mas entenda carinhosamente que se ele não está dando algo para você, se ele pediu o divórcio, né? Então é importante que você entenda que ele não tem para dar o que você deseja dele ou ela. Vá buscar, vá tratar, vá olhar, vá ressignificar. E aí você vai encontrar uma parceria, um parceiro, uma parceira que vai trazer para você o que você quer. Mas primeiro, acenda a sua energia vital.
Porque aí você vai trazer alguém que esteja com a luz, com a energia vital acesa. Se você encontra pessoas que estão extremamente emaranhado com os mortos, carregando energia de mortos, envolvido com energias de abortos da família, perdas prematuras, né? Morte de pessoas, de pais cedos, que essa pessoa tá toda emaranhada. O que ele tem para dar? Dor. E se você juntou com essa pessoa, é porque você também está cheia de dor. Você também está carregando muitos emaranhamentos. É por isso que acontece o divórcio. Por esses movimentos. Então, se você vai para o movimento, começa a descobrir, né, essa alegria que você tem, né, que o ser humano tem, essa vida que o ser humano tem, essa força que o ser humano tem, essa vivacidade que o ser humano tem, essa capacidade de levar projetos adiante, essa capacidade de amar que o ser humano tem. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não é porque um relacionamento terminou. É só um relacionamento. Eu sei que é muita coisa para você talvez hoje, mas você não sabe o que você pode conquistar depois. São coisas muito boas. Ressignificar toda essa dor, todo esse processo. Pessoal, eu poderia passar 24 horas falando por todas as dinâmicas que envolvem o divórcio. Mas o mais importante é você entender e ter gratidão por essa pessoa que passou pela sua vida e trouxe à tona as dores que você está carregando. Talvez trouxe também muita coisa boa, muita alegria. Então seja grato à alegria e seja grato às dificuldades que a pessoa trouxe. Você foi traída? Se você foi traída, você pode ter ficado no lugar de filha. Por quê? Porque você se sentiu negligenciada pelos teus pais. Então, ressignificar aquilo que você entende que é uma traição não é bem assim. São muitos movimentos diferentes. E nós vamos estar falando aqui nas nossas lives sempre algo, mas eu vou também querer contar com vocês, para vocês estarem trazendo perguntas, tragam temas pra gente, né? Coloque aí rapidamente de onde vocês estão, hein? Do Rio de Janeiro, onde vocês estão me ouvindo, né? Vamos lá, vamos falar, divulguem as nossas lives para que a gente possa aí, né? Curtam, divulguem, passem para os amigos de vocês depois que a Nath editar, colocar lá no Insta ou no YouTube. Então passem para os amigos de vocês, mostrem para eles, olha aqui, ó, tá divorciando, olha aqui, ó, veja esse diálogo aqui, essa fala, essa live. Então é muito importante. Bom, pessoal, maravilhoso estar com vocês, como sempre. Ó, Rio de Janeiro. Ih, tô gostando de ver, né? Minhas queridas alunas aqui também, as que já foram, as que ainda estão, não é mesmo? Futuras facilitadoras em constelação familiar. Um beijo maravilhoso para vocês todas, vocês todos. Adorei estar com vocês, né? Nesse bate-papo. Espero que realmente possa ter esclarecido algumas coisas para vocês. Outras vocês vão fazendo aí, mandando WhatsApp, mandando perguntas. E levem no coração o meu carinho por todos vocês, né? E vamos pro mais. Lembrem-se, é só um processo. E é um processo que você pode levar ao mais. Olha, dor a gente cura às vezes em uma semana, sabendo olhar, sabendo ver, sabendo ressignificar, tomando consciência, meditando, aceitando o seu cônjuge, dizendo para ele, mamãe, dizendo para o seu sistema familiar, eu posso amar as mulheres, eu posso amar os homens, né? Peça permissão ao seu sistema familiar, aprenda a amar os homens, aprenda a amar as mulheres. Muito de tudo que acontece na vida da gente é só um despertar do amor da vida da gente. E agora, com muito carinho e amor, eu me despeço de vocês, tá bom?
Beijo e boa noite para todos vocês e até quinta-feira que vem. Estaremos juntos de novo. Tá bom? Beijo. Beijo, Cíntia. Beijo, pessoal. Beijo.